aquecimento é o tema do nosso projeto integrador do curso de Mecânica do IFRN. O hidrocentômetro foi realizado pelo professor Roberto Monteiro, das disciplinas de Desenho Mecânico e Resistências Materiais. Mas antes de mostrar o funcionamento do hidrocentômetro, vamos conhecer um pouco mais do assunto que está sendo tratado, começando pela origem da palavra. Vamos conhecer o hidro, o centro e o metro. Hidro significa água, já centro, no nosso estudo, significa o ponto de aplicação de uma força. Já metro vem da palavra que significa medição ou medida. Mas o que essas três palavras juntas querem dizer? Acompanhe o raciocínio para entender melhor. Imagine uma placa retangular submersa em um líquido, como a água, por exemplo. Agora suponhamos que essa placa esteja inclinada a um determinado ângulo. Considerando que a água é um fluido, logo ela exerce uma pressão sobre a placa. E essa pressão aumenta de acordo com a profundidade, exercendo a chamada força hidrostática sobre a placa. Para saber quanto vale essa força, é necessário conhecer o peso específico do fluido, a área da placa submersa e a altura desde o centro da área da placa até a superfície. A equação da força hidrostática é escrita assim: FH igual a ômega vezes HCG vezes A. Lembrando que ômega é o peso específico do fluido, HCG é a altura do centro da placa até a superfície e A é a área da placa submersa. É importante saber o valor dessa força para projetar represas. Por exemplo, se a barragem de um rio vai ser feita de uma placa de concreto, medindo 10 metros de largura por 3 metros de altura e estando submersa a 2 metros na posição vertical, a força hidrostática será FH igual a 9.800 newtons por metro cúbico vezes 1 metro vezes 10 metros vezes 2 metros. Logo, FH igual a 196 mil newtons ou 196 kilonewtons, que equivale a uma força de 20 toneladas. Isso é impressionante, não é verdade? Mas o problema não se resume a calcular apenas a magnitude dessa força. É necessário saber onde está o ponto de aplicação resultante dessa força. E esse ponto é chamado de centro de pressão. E esse é o objetivo principal do nosso projeto integrador: demonstrar de modo didático como calcular a posição desse ponto em especial. Em outras palavras, a que profundidade se encontra o ponto de aplicação da força FH? Vamos chamar essa profundidade de HCP, isto é, a altura do centro de pressão da força hidrostática. Talvez você esteja pensando: se a força foi calculada com HCG, que é a altura do centro da placa até a superfície, então essa também deve ser a altura do centro de pressão, certo? Errado! Isso é um paradoxo aparente. Nós usamos o centro da placa para calcular a força hidrostática, mas esse ponto não coincide com o centro de pressão. A pressão do fluido aumenta com a profundidade. Logo, o centro de pressão fica abaixo do centro da área da placa submersa. A fórmula para calcular a posição do centro de pressão ao longo da placa, partindo da superfície, é dada. Lembrando que YCP é a cota do centro de pressão ao longo da placa, enquanto YCG é a cota do centro da área. E o que seria IG? Esse é o momento de inércia da placa em relação ao seu centro, que junto com a área A da placa darão o seguinte resultado. Substituindo IG na equação de YCP, teremos onde L é o comprimento da placa submersa e chegamos a esse resultado. Se a placa estiver inclinada, a altura do centro de pressão pode ser determinada pela trigonometria. YCP é a hipotenusa e HCP o cateto oposto ao ângulo. Assim, temos que seno de θ é igual a HCP sobre YCP. Logo, HCP é igual a YCP vezes seno de θ. Por exemplo, se uma placa de 6 metros estiver submersa a um ângulo de 60 graus,
Então, a altura do centro de pressão será HCP igual a 2/3 de L vezes seno de 60 graus. Nesse caso, HCP é igual a 2/3 de 6 vezes seno de 60 graus. Logo, HCP é igual a 4 vezes seno de 60 graus, que é igual a 3,46 metros. Que tal visualizar o cálculo de modo didático? E aqui está o hidrocentrômetro. Este instrumento possui 4 escalas: comprimento L, ângulo de inclinação θ, cota do centro de pressão YCP e a altura do centro de pressão HCP. Vamos a mais um exemplo. Se uma placa retangular tiver 3,5 metros de comprimento, estando a 3 metros submersa a 30 graus, qual será o valor de YCP e HCP? Primeiro, posicionamos a ponta da haste na posição que corresponde a 3 metros do comprimento submerso da placa. Em seguida, posicionamos a ponta da haste de acordo com o ângulo de inclinação, que nesse caso é 30 graus. E então posicionamos a escala do YCP para fazer a leitura, que nesse caso resultou em 2 metros, a partir da superfície ao longo da placa. ou, se preferir, um metro de profundidade.